Eu queria começar contando uma primeira história, que é a história da Larissa Trevisano. A Lari, a história dela é muito, muito legal. A Lari, ela é uma menina super jovem, eu acredito que ela tem uns 25, 26 anos. Ela é mãe e ela tinha que ter uma renda e ela começou... Na verdade, ela teve um problema ali na pandemia, logo que a pandemia começou. Ela e o marido perderam toda a renda que eles tinham. E ela precisava ganhar dinheiro de algum jeito, ela decidiu começar a criar conteúdo e ser social media mesmo, pra algumas pessoas, pra algumas marcas. Tá, ela já é da área de comunicação, então. Eu não sei se ela tem formação, alguma graduação, mas sim, ela trabalhava com marketing e tudo mais. Mas, não, lembrei. O marido dela tinha uma empresa de engenharia e ela ajudava o marido na empresa e eles quebraram na pandemia. Ela ajudava ele na área da comunicação, ali nas redes sociais, ela era sócia dele, eu acredito. Mas bom, Lari Trevisano tava sem nada de grana na pandemia, precisava fazer acontecer. Se tornou a social media. E eu lembro que ela me contou que ela cobrava R$50 pra fazer conteúdo pro Instagram. 50 pila. Tipo, R$50. Era o que dava. Era o que dava pra comprar pão. E pra ela, na época que não tinha nada, R$50 já era alguma coisa, né? E ela passou por um período bem duro ali, pandemia, um pouquinho tempo depois também, de depressão, de tá muito perdida, de tá muito difícil a grana. E ela passou por um período de depressão grave. E não só isso, a própria pandemia, né? De não saber como é que quanto tempo que ia durar. Né? Quanto tempo que ia durar. A vida, como que ia ser a vida, né? E daí ela decide, ela começa a ajudar ela arranja um trabalho numa agência que trabalhava com algumas influenciadoras. E ela começou a descobrir, né, o mundo de influenciadores e tal. Só que ela entra em depressão, né? Estando nesse emprego, ela fica muito doente. E ela tem que pedir demissão pra se cuidar. E ela pede demissão, começa a se tratar, mas precisa fazer alguma renda. E daí fala, então vou começar a assessorar, que ela não tinha feito isso na agência, mas ela tinha visto como isso acontecia. Vou começar a assessorar uma influenciadora pra pelo menos ter alguma renda. E ela começou a amar. Não só ela saiu dos R$50 que ela ganhava pra fazer conteúdo, pra um trabalho que ela amava, que ela tinha liberdade, que ela ficava perto dos filhos. E em 2022 ela fechou R$650 mil em publi. Em média, R$50 mil por mês em 2022. Ela saiu de R$50 para R$50 mil em publi. Esse valor não é o valor que fica pra ela. Ela tem uma comissão entre 20% e 30%. Mas em média ela tava ganhando entre R$10 e R$15 mil por mês. O que é importante a gente deixar bem claro aqui, quando a gente fala em fechar em publi, é o que ela fechou pro influenciador. Pros influenciadores que ela assessora. Não quer dizer o quanto entrou pra ela, né? Então tem essa diferença. O quanto que ela ganha de comissão. Quando a gente fala, ganhou de comissão tantos e fechou tantos em job. Quando é fechar tanto de job, ela tira desse montante um valor pra ela, uma comissão pra ela. Exatamente. Podemos até explicar isso tecnicamente pra todo mundo já saber, né? O assessor, ele é remunerado através dos publis que ele fecha. Fechou publicidade, ganhou dinheiro. E a gente tem uma comissão, em média, entre 20% e 30%. Depende do assessor, depende de uma série de questões da negociação. Ganha entre 20% e 30%. Então, quando a gente fala, ela fechou ela fecha em média R$50 mil por mês em publi, ela fica com 20% ou 30% desse valor. Então, mais ou menos 10 ou 15 mil por mês. Que entra bonitinho pra ela, sabe? Hoje a Lari tem pessoas no time dela, tem 2 pessoas que trabalham com ela também e tal. Mas entra lá entre 10 e 15 mil por mês no bolso dela, né? Todos os meses. Então, ela sai de um trabalho que ela ganhava mal, que ela não tava feliz, pra uma realidade de 50 mil. E fora que ela tava num processo de recuperação da depressão dela, né? Sim. A partir do momento que ela tá numa empresa, tem toda aquela pressão de ela ter que trabalhar todo dia, de ter que... Não que não tem que trabalhar todo dia, mas ela tem um tempo dela pra trabalhar e o tempo dela de cura ali também, né? Claro, do processo. imagina. Então, tem mais isso ainda, né? Exatamente, ela podia trabalhar no tempo dela, né? Então, hoje eu não tô legal, hoje eu não vou conseguir. Amanhã eu tô bem, vou recuperar o tempo perdido. Então, essa liberdade de fazer o horário, de poder se priorizar, né? Se naquele momento eu tô precisando me priorizar pra me cuidar, pra me tratar, eu vou me tratar, eu vou me cuidar e vai conseguir. Cara, isso é tão bonito. A história dela é muito linda, assim. Ela falou, cara, a assessoria de influenciadores salvou a minha vida. Eu não sei se eu ia conseguir, não sei o que eu ia fazer se eu não tivesse descoberto esse mundo que me dá grana, que me dá liberdade, que me faz feliz, que eu posso ficar com os meus filhos. Pode viajar, pode... É isso.
Então, eu amei, assim, o papo com ela na live, super gostoso e de fato, foi muito transformador. Não só encontrar algo que desse dinheiro, liberdade, mas que desse tempo pra ela se cuidar, né? Se priorizar Uhum. e ser feliz. Isso é muito legal.